Rádio Guaíba apresenta Esfera Pública, o espaço para o debate político. Com Juremir Machado da Silva e Thalínio Pitts. Olá, boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta terça-feira, 11 de junho de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Sérgio Wagner, Central Técnica Celestino Neto, coordenação de Central, Davis Rodrigues, transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 993887532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vamos continuar repercutindo o terremoto político e jurídico provocado pelos vazamentos divulgados pelo site The Intercept, que atingem em cheio a Operação Lava Jato. Nossos convidados de hoje, aqui no Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, Dr. Eduardo Carrion, professor de Direito, especialista em Direito Constitucional, a doutora Valdete Severo, juíza do trabalho, e a senhora agora também é da... Presidenta da AJD, que é a Associação Juízes para a Democracia. Exato, nós tínhamos ligado para o doutor Cristiano Engler, e ele nos disse que agora a senhora era a nova presidente. Muito bem, temos aqueles áudios aí, Serginho? Então, vamos começar ouvindo dois sugestivos áudios do doutor Sérgio Moro. Pode rodar. Vamos colocar uma coisa muito clara, né? O que se ouve muito por aí, que a estratégia de investigação do juiz Moro, eu falo assim, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma, né? Quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia, né? O juiz, ele é reativo, né? Tem gente que fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas, né? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador, né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Pois é. Doutor Sérgio Moro, quando era juiz, ele dizia o seguinte: o problema não era a forma de obter a informação. O que importava era o conteúdo. E agora, mudou? Doutora Valdete Severo, boa tarde. Boa tarde. Me parece que não tem como mudar, especialmente porque o conteúdo do que veio a público na reportagem do The Intercept Brasil na data de ontem é gravíssimo, né? Coloca em xeque toda a Operação Lava Jato e o processo de inclusive vários réus presos, e no sentir da AJD, e eu falo aqui em nome da Associação Juízes pela Democracia, coloca em xeque inclusive o pleito eleitoral de 2018, porque afinal de contas é em função das investigações e dos processos, foi em função desses processos contra o ex-presidente Lula que ele foi preso quando condenado em segunda instância e impedido de participar do pleito eleitoral. Inclusive, Juremir, nas gravações, nas conversas que foram ontem divulgadas, há inclusive indícios de que a entrevista com o ex-presidente Lula foi desaconselhada, digamos assim, porque poderia auxiliar na campanha do candidato do PT. Quer dizer, isso é de uma gravidade. A procuradora Laura, esqueço o sobrenome dela, disse claramente, olha, isso aí pode levar à eleição do Fernando Haddad. Exatamente, e assim, eu insisto, eu tenho dito isso em todas as falas que tenho feito, não houve negativa do conteúdo das conversas.
Nem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, nem o procurador Deltan Dallagnol, nem a nota expedida pela Operação Lava Jato, nenhum deles negou o conteúdo da troca de mensagens que foi divulgado pelo The Intercept. Então, estamos realmente diante de uma situação de extrema gravidade que exige que medidas sejam tomadas para que se recupere uma mínima normalidade democrática em nosso país. Doutor Eduardo Carrion, boa tarde. Juiz do Brasil pode investigar e aconselhar o Ministério Público a fazer isso ou aquilo, por exemplo, a mudar etapas de investigação? Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Guaíba. O meu abraço a Valdete, que divide a mesa hoje comigo, a Taline Opitz e ao Juremir, que comandam este belo programa. E aos nossos ouvintes, de maneira geral. A pergunta que tu fazes, eu acho que é feita com ironia, né? É uma pergunta, digamos, surrealista até. A resposta teria que ser surrealista. Mas veja se hoje, num dos órgãos de imprensa aqui do estado, ex-magistrado disse em Manaus que não viu, entre aspas, nada demais nos diálogos. Enquanto Dallagnol divulgou o vídeo para afastar acusações de partidarismo e afirmou que relação é normal. Se isto fosse verdade, os pilares da República estariam abalados. Não haveria mais referencial jurídico, constitucional e democrático. Estas palavras vindo de autoridades, no caso um ministro da Justiça, e por outro lado, um procurador da República, é escandaloso. É acobertamento de falhas. E veja, eu digo isto com muita liberdade, porque eu não tenho aqui bandeira a defender, bandeira partidária a defender, eu defendo princípios da República e da democracia. Já fui muito crítico à gestão do PT e participei em inúmeros debates aqui. Bem, eu tenho como norte não só certos princípios jurídicos, mas princípios civilizatórios e democráticos e republicanos. O que está ocorrendo é simplesmente escandaloso. Não poderia ter ocorrido. Esse senhor não pode ocupar o Ministério da Justiça. Muito menos ainda pensar-se em ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. No Ministério da Justiça, nós tivemos na nossa história ilustres juristas. Eu lembro alguns, ou pelo menos um, gaúcho, Paulo Brossard de Souza Pinto. Isto é uma vergonha para o Ministério da Justiça ser ocupado por uma pessoa que fez o que fez e diz o que diz. Eu acho que isso não compromete, a minha opinião pessoal, de todas as averiguações que estavam sendo feitas com relação à corrupção e aos malfeitos de sucessivos governos. Eu acho que nós devemos, para republicanizar o país e a nossa vida política, trazer seriedade e abertura democrática. Nós devemos sim responsabilizar aqueles que têm feito maus feitos. Agora, não podemos transigir com certos princípios. O que foi feito, essas relações espúrias entre um membro do Poder Judiciário e um membro do Ministério Público, isto é inaceitável em qualquer república, no sentido legítimo. E eu me refiro à república, por exemplo, a Inglaterra é uma república nesse sentido, embora o sistema de governo seja uma monarquia. Isso é inaceitável. Eu não entendo aonde que estudaram direito estas pessoas. Seguramente não foram meus alunos aqui na URGS. Vou interrompê-lo um pouquinho, porque já está na linha conosco um dos autores dessas reportagens que estão abalando o país. Vamos conversar com o jornalista Alexandre de Santi, que é repórter do Intercept Brasil. A ligação caiu neste momento, ela me derrubou. Posso aproveitar então a deixa para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o professor Carrion, que é uma pessoa que eu admiro muito, acho que é um dos maiores constitucionalistas que nós temos no Brasil, e ouvi-lo falar me dá um alento, porque a posição da JD é exatamente essa, tanto que nós emitimos nota já no dia 9, Juremir, exigindo tanto a soltura imediata dos presos que foram presos em função de processos da Operação Lava Jato, em função desse vício que torna juridicamente inexistente
recente esses processos, acho que até não é nem caso de nulidade, é caso de inexistência, porque nós temos um juiz que investigou e que auxiliou a acusação, quanto o afastamento imediato também do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora sim, Alexandre de Sante, boa tarde. Jurandir, boa tarde, pessoal da bancada. Prazer estar falando com vocês e com minha querida Porto Alegre, minha cidade natal aí, que eu tô com muita saudade. Pois é, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, grande trabalho jornalístico. E a pergunta, Alexandre de Sante, que todo mundo está se fazendo no país neste momento, é quando é que vocês vão largar a segunda fornada? Bom, a gente não pode falar sobre estratégia, né, de publicação, mas a gente está trabalhando bastante aqui, né, porque tem muito material e a gente publicou apenas uma fração, né, de tudo que tem. E é um material muito específico, né? Tem muita coisa para ser checada, para ser analisada, como vocês, né, já puderam sentir ali no material que a gente publicou. Os chats são bem informais, né? E por vezes eles estão se referindo a coisas que a gente não tem certeza do que se refere, né? Porque não está aparecendo ali no chat explicitamente. Talvez sejam conversas que tivessem acontecido ao vivo também, ou em reuniões, eles continuam ali no chat. Então a gente tem que checar tudo, a gente tem que entender qual o contexto das coisas. A gente está fazendo isso com muito cuidado para não tirar nada do contexto, não levar as pessoas a entender uma coisa que não reflete a conversa que a gente encontrou ali nos arquivos. Então tem muito trabalho de entender o que está sendo falado, então a gente não pode ser responsável nesse momento, porque, né, a repercussão das matérias foi realmente muito grande, então a gente tem que ser responsável agora e conseguir ver em detalhes o que a gente pode tirar dali. Boa tarde, Alexandre. É a Thaline que fala contigo. Oi, Thaline. Em relação ao conteúdo, que nós conversamos também com o Demore, enfim, aqui na rádio, e eles dizem que o material é muito extenso, mas já dá para ter um pouco uma noção, Alexandre, se o que vocês ainda têm, que não foi publicado, tem um conteúdo mais grave do que já foi divulgado nessas 3 reportagens iniciais? Bom, eu não saberia dizer, na verdade, porque como a gente já disse, né, é muito extenso, né? Então tem coisas ali que são absolutamente relevantes e que são informações pessoais sem nenhum interesse público, e a gente está tentando filtrar, né? Então não saberia dizer se tem coisas mais graves ou menos graves. Tem muita coisa ainda para ser vista. Você já tem informação, Alexandre, porque desde que vocês publicaram as 3 matérias, aconteceram inúmeras manifestações, entre elas manifestações do próprio ministro Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, que por enquanto foram protagonistas aí dos diálogos envolvendo troca de informações em relação ao processo da Lava Jato. Agora, eles basicamente bateram muito na questão da forma como estas informações foram obtidas por vocês. Não bateram em relação ao conteúdo. Você já tem informação de algum tipo de iniciativa jurídica por parte tanto do Sérgio Moro quanto do Dallagnol para tentar, por exemplo, nós já vimos recentemente, infelizmente, isso aqui no Brasil, impedir novas publicações do Intercept? Não, a gente não tem nenhuma notícia disso. Era uma suspeita que a gente tinha, inclusive a gente deixou isso bem claro no editorial em todas as matérias, que foi o motivo pelo qual a gente não procurou eles antes da publicação, porque como já havia precedentes recentes, como aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu com o Jornal Globo, né, que foi impedido de publicar uma matéria sobre a investigação da Marielle Franco, do assassinato da Marielle Franco. Então a gente estava com isso, né, nossos advogados nos orientaram, a gente conversou bastante com eles, e a gente sentiu que tinha um risco aí de tentar ver uma censura prévia, se a gente conversasse, abrisse o que a gente tinha para eles antes. Então a gente não conversou, não pediu nenhum comentário, até porque né, o ministro e os procuradores, eles são muito midiáticos, eles têm, sabe, acesso às redes sociais, qualquer coisa que eles falam é muito amplificado pela imprensa. Então a gente sentiu que se eles tinham uma versão diferente para
para esclarecer a sociedade alguma coisa, eles simplesmente era só ir no Twitter, era só dar entrevista e todo mundo ia repercutir a versão deles, então não faria tanta falta no nosso texto. Claro que a gente entende que a melhor prática jornalística é falar com todos os lados antes de publicar qualquer coisa, mas esse realmente era um caso especial que não faria sentido a gente privar o público de ter acesso a esse material por de repente um excesso de cautela, não sei, ou de autoridade deles em tentar bloquear a publicação das matérias antes de elas irem para o ar. Alexandre de Sante, o próprio Glenn Greenwald, aí do Intercept, já adiantou ontem que existe uma troca de mensagens que fala a respeito da data, do momento em que o Sérgio Moro foi convidado a ser ministro do Jair Bolsonaro. Esse aspecto, você já tem ideia de quando será a troca de mensagens, enfim, a informação completa divulgada? De novo, a gente não pode falar sobre estratégia de publicação, mas o que eu posso dizer é que o arquivo é muito vasto, né? Então, a gente está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, então isso aí pode se trabalhar em algum momento se vier a ser confirmado 100%, né? Como eu disse, tudo depende de checagem, de verificação, então a nossa estratégia, o que a gente vai publicar e quando, a gente não pode dar nenhum detalhe além disso. Vocês estão tranquilos? Estão sofrendo muitas pressões? A reação, por exemplo, da parte da população que vê no Sérgio Moro um mito, um herói, essa reação, ela tem chegado a você sob a forma de algum tipo de pressão? E mais do que isso, as ameaças estão restritas às redes sociais ou já ganharam algum outro terreno, Alexandre? Não, só as redes sociais. Na verdade, nossa vida está normal aqui e a gente tomou muitas precauções, né, antes de publicar, porque a gente foi muito bem assessorado por nossos advogados para que tudo poderia acontecer e tudo mais. Mas por enquanto só o normal de haters nas redes sociais. O Twitter está super movimentado com todo tipo de alegação, exposição e tudo mais, e faz parte, né? A gente imaginava que isso fosse acontecer. É um assunto que move as pessoas num nível de paixão muito grande, né? E a gente imaginou que esse ataque viria até de formas como a gente tem visto no Brasil ultimamente, de desinformação, informações falsas e deturpações do trabalho, né? Como você teve visto aí circulando bastante chats inventados por pessoas, né? A gente não sabe se são brincadeiras ou se são uma tentativa de desinformar o público, mas até a gente aconselha todo mundo aí que está vendo algum chat circulando no WhatsApp, por exemplo, e se perguntando se aquele chat faz parte dos arquivos, que deixar bem claro que só é verdadeiro o que está publicado nos chats do Intercept por enquanto. O que não está ali, não foi vazado, não existe ou provavelmente é inventado. Alexandre de Sante, muito obrigado e parabéns mais uma vez. E é claro que os prêmios jornalísticos deste ano já estão todos abocanhados por vocês, Esso e companhia. Não é melhor o pessoal nem perder tempo se inscrevendo. Diga. Certamente muito cedo para falar nisso ainda, mas eu agradeço a conversa com vocês e vamos ver o que acontece aí pela frente. Valeu, obrigado, um abraço. Um abraço, tchau. Boa tarde. Pois é, doutora Valorete, esse pessoal aí está fazendo um jornalismo que antes era feito pela grande imprensa, mas hoje a grande imprensa tem dificuldades hoje por algumas razões de realizar um trabalho tão importante. O Intercept já se destacou na época da reforma trabalhista, né? Depois que aprovaram a lei 13.467, eles fizeram uma publicação mostrando de onde vieram as emendas, qual era o compromisso dos parlamentares que apresentaram as emendas com determinados interesses, e agora de novo uma reportagem que merece realmente destaque. A pena, né, Julimira, é que a gente tem uma boa parte da mídia que não repercute, não está repercutindo como deveria. Ontem, durante o dia, o site do Jornal O Globo e o site do Estado de São Paulo pareciam estar indiferentes ao acontecimento. Exatamente. Até a televisão repercutiu mais do que os sites. Isso é impressionante, realmente. A Folha de São Paulo, sim. A Folha até repercutiu mais, mas isso é muito impressionante e me parece extremamente grave, porque assim, a despeito das informações que eles ainda tenham para divulgar, só com conteúdo já divulgado, nós já temos elementos mais do que suficientes para
determinar que estamos realmente numa crise de legitimidade muito grande de quem ocupa, por exemplo, o cargo do Ministério da Justiça, e que alguma coisa precisa ser feita, que não é possível que uma denúncia como essa venha à tona e que isso não tenha um efeito imediato, inclusive, sobre a vida das pessoas que foram diretamente afetadas por atos como esse, né? Agora, promiscuidade entre acusação e juízo. Doutor Carrion, me parece que ainda há uma incógnita em relação aos desdobramentos dessas reportagens e das que ainda estão por vir no campo jurídico. Politicamente elas são devastadoras, né? Há uma série de preocupações, já inclusive de paralisação da pauta do Congresso Nacional e criação de uma CPI. Agora, juridicamente, o senhor vê margem para impactos diretos no caso de condenados pela Lava Jato? O principal deles, o expoente, é o ex-presidente Lula, mas há muitas outras condenações da Lava Jato. Bem, perfeito, Thalina. A tua indagação é uma indagação extremamente importante. Mas antes de enfrentá-la, só gostaria de voltar a um pequeno detalhe. A liberdade de imprensa e de comunicação é um princípio democrático. Não pode haver, por dispositivo constitucional, censura prévia. Mas é verdade. O órgão de comunicação ou jornalista responde posteriormente por eventuais excessos. Por exemplo, se configurar difamação, calúnia ou injúria. Mas não pode haver censura prévia. Bem, por outro lado... Aqui no Brasil nós vimos recentemente censura prévia e censura posterior, no caso. Mas houve uma decisão recente do Supremo revisando uma decisão de primeiro grau. Eu acho que foi a questão de poucos meses até. E salvo engano meu, a ministra relatora era a ministra Carmen Lúcia, que reafirmou categoricamente a liberdade de imprensa e de comunicação, só admitindo, aí sim, eventual responsabilização posterior à publicação da matéria. E no caso, o conteúdo da matéria tem interesse público. Isso aí tem que ser trazido ao conhecimento público. Porque são autoridades. Isso é um comportamento inadmissível que ocorreu. Relações espúrias entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, entre o órgão acusador e o órgão julgador, que deve agir com imparcialidade. O mesmo ocorreria se os advogados de defesa estivessem em conluio com o julgador. O mesmo peso, a mesma medida deve ser utilizada em ambos os lados, seja a advocacia de defesa, seja o órgão acusador, que é o Ministério Público. Não pode o magistrado, que deve agir por dispositivo constitucional com imparcialidade, isenção e neutralidade, ter relações suspeitas com uma das partes. Isso só ocorre em repúblicas não sei aonde. Talvez algum lugar fora do planeta, ou lá na África, na Ásia, aquelas ditaduras. Nós temos que respeitar os princípios republicanos e democráticos. Bem, então, uma questão pendente é com relação às informações obtidas. Poderia ser. Essa é a questão em que o Moro e o MP estão batendo muito, que elas foram obtidas de forma ilegal, portanto, não poderiam ser utilizadas como prova para acusação, mas sim como prova para defesa. O ministro Gilmar Mendes, do STF, já disse hoje pela manhã que quando é favorável à defesa, sim, pode usar. Sim. Aliás, ainda ontem, o Lênin falou isso um procurador da República, o Celso Três, aqui no Rio Grande do Sul, também ele deixou falou claro no programa. Independentemente dos termos em que foram adquiridos as informações, se em benefício da defesa, podem ser utilizadas, não para acusação. Bem, agora, eventualmente poderia se configurar uma irregularidade ou até um crime no vazamento das informações.
Mas a ênfase não pode estar aí. Exatamente. As informações estão disponibilizadas. Então, nesse sentido, eu achei vergonhosa a nota da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Exatamente. Corporativa. Vergonhosa e corporativa. Exatamente. A nota da Associação Nacional dos Procuradores ainda foi razoável. Foi melhor. Foi melhor. Agora, a nota da Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que foi excelente. Foi excelente. Foi equilibrada. O jornal O Estado de São Paulo, um jornal insuspeito no sentido de que não é um jornal de esquerda, que não é um jornal petista, que é sempre criticado pelo contrário, fez editorial hoje defendendo a renúncia do ministro Sérgio Moro e o afastamento do procurador Dallagnol até que sejam produzidos os esclarecimentos. Mas acho que mais importante do que isso é a soltura dos presos, das pessoas que estão presas Esse em razão aspecto desse conluio que aconteceu. E acho que tem uma coisa que tem que ficar clara, Juremir. Assim, nós estamos espantados, de certo modo, com esse tsunami, né? Com esse desastre que foram essas notícias veiculadas pelo Intercept Brasil, mas a realidade é que há muito tempo, muitas entidades, dentre as quais a JD, vem denunciando que havia seletividade na Operação Lava Jato e problemas na forma de conduzir o processos da Operação Lava Jato, tais como os processos contra o ex-presidente Lula. Quer dizer, não é de hoje, nós tivemos vazamento de conversas entre a presidenta Dilma e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, na época em que a Dilma ainda não tinha sido afastada do poder, feitas pelo próprio Sérgio Moro, com o argumento de que a validade ou não, ou da forma como foram obtidas essas conversas, não seria o foco, que o foco era o conteúdo das conversas. Vocês, inclusive, reproduziram a fala dele aqui no início do programa. Quer dizer, já há pelo menos 3 anos nós estamos denunciando, muitas entidades estão denunciando que há essa seletividade e isso é importante destacar, me parece, que há o uso da corrupção como tema e isso é histórico no Brasil, né? Isso vem desde lá de antes da República, o uso da corrupção como um tema capaz de desvirtuar o discurso e permitir a retirada de determinadas pessoas do poder ou a colocação de outros no poder, mas sempre com esse viés. Quer dizer, não há nada, eu não sei se o professor Carrião concorda comigo, mas não há nada mais corrupto do que corrompermos a Constituição em nome de interesses de afastar fulano de tal do pleito eleitoral ou permitir que determinada pessoa seja eleita ou escape de algum processo. E nós vimos isso, estamos vendo isso na Operação Lava Jato e já faz muito tempo. Diga uma frase e a gente faz o intervalo. Não, então eu aguardo o intervalo. Está bem, então fazemos depois... o intervalo. Não podemos esquecer hoje também de repercutir com a doutora Valdete Severo, que é juíza do trabalho, o fato de que o Brasil entrou na lista suja da Organização Internacional do Trabalho em função da reforma trabalhista. Exatamente. Então falaremos disso depois também. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. A APSEF-RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação para mais receita para a sociedade gaúcha. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O ERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha A do ERGS informa a hora certa. 1:52. Nós vamos ao intervalo ouvindo Chico Buarque, já voltamos. Cala a boca, olha o fogo. Cala a boca, olha a relva. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara. A reforma da Previdência é ruim para todo mundo e ainda pior para as mulheres. Em média, as mulheres trabalharão 10 anos a mais para poderem se aposentar. Isso não é justo. 14 de junho, sexta, vamos parar por uma aposentadoria justa contra os cortes na educação. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Em Assembleia Geral, bancários de Porto Alegre e região aprovam adesão à greve geral do dia 14 de junho. A categoria se une à luta dos trabalhadores em defesa da educação, dos bancos públicos, por mais empregos e contra a reforma da Previdência. Dia 14, vamos cruzar os braços em defesa dos direitos do povo e contra o desmonte do país pelo governo Bolsonaro. O Brasil vai parar. Diga não à reforma da Previdência. Sindibancários de Porto Alegre e região. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018.
Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. A Associação dos Docentes da UERGS, a Aduergues, manifesta sua discordância com a proposta de reforma previdenciária que tramita na Câmara dos Deputados, por entender que a mesma está em desacordo com as conquistas dos brasileiros. Além de reduzir drasticamente o caráter público do sistema previdenciário, direcionando seus recursos para a capitalização e futura dependência dos cidadãos em favor de operadores privados-financeiros. A Aduergues diz não à reforma da Previdência e sim ao ensino público e de qualidade. UERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha Aduergues. Vamos parar o Brasil no dia 14 de junho. É greve geral em defesa da aposentadoria. A proposta de Bolsonaro não combate privilégios e ataca toda a classe trabalhadora. Nós, educadores gaúchos, já sofremos com salários atrasados e congelados pelo governo do estado. Não aceitaremos pagar a conta da reforma da Previdência, que prejudica quem mais precisa para enriquecer os bancos. Reaja ou morra trabalhando. CPE Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Meu carro está rodado, será trocado. Eu olho no jornal na cidade e nada pegado. Mas esquina a esquina, lá em Piranga, com a Barão a um machado. Rispoli Veículos, me basta. 49 anos de experiência e cada vez melhor. O veículo e a marca da sua preferência. Valores e versículos já está no meu currículo e é Rispoli Veículos, me basta. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Estamos recebendo o doutor Eduardo Carrion, constitucionalista, a doutora Valdete Severo, juíza do trabalho e presidente da Associação dos Juízes pela Democracia. Na linha conosco, o doutor Luiz Cristiano Enger Aires, também juiz de direito e também membro da Associação dos Juízes pela Democracia. Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline, o professor Eduardo, Valdete, minha querida colega, e aos ouvintes, tudo bem? Então, queríamos ouvi-lo a partir da sua experiência de juiz, especialmente sobre esse contato com as partes. Isso, alguns estão dizendo, não, isso é normal, isso acontece todo dia, de maneira formal ou informal. Acontece ou não acontece? Pode ou não pode? Bom, na verdade, o contato com as partes, desde que não seja algo destinado a prestar qualquer tipo de orientação ou combinar algum tipo de ação no processo que está se desenvolvendo, até pode acontecer e não raro de fato acontece. Alguns colegas tomam uma providência de designar uma espécie de reunião conjunta, exatamente para não desequilibrar a possibilidade do contato com o juiz. Mas uma coisa precisa ficar muito clara: uma coisa é um contato eventual ou um contato para resolver às vezes é um problema do cartório que está com alguma dificuldade de cumprir alguma determinação judicial, e não raro advogados recorrem ao juiz. Isso é mais raro, contudo, no processo penal, e por uma razão muito simples. Há um limite muito tênue aqui que deve ser rigidamente observado pelos magistrados, e é o que eu vinha dizendo. O que não pode, em hipótese alguma, é o juiz de alguma forma intervir de uma maneira tendenciosa no processo em razão desse tipo de contato. O senhor entende que isso aconteceu?
isso aconteceu nas conversas do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro, no que a gente vê no que foi divulgado pelo Intercept? Bom, uma premissa nós temos que observar desde logo. Até onde eu tenho acompanhado, o conteúdo das conversas não foi desmentido. Portanto, aparentemente, elas retratam o que de fato foi tratado entre eles. E alguns episódios chamam muito a atenção para qualquer pessoa que milita na área. Primeiro, o questionamento sobre a existência, sobre a amplitude do lapso de tempo entre uma operação e outra, que é algo absolutamente vinculado aos interesses da acusação, que portanto não dizem respeito ao juiz. É uma questão bastante delicada se questionar isso, e principalmente quando numa outra conversa ele sugere que os tempos de uma ou outra fase da operação sejam invertidos. Não só isso, quando evidentemente ele, por aquela via privada e que portanto não tem nada a ver com o processo, encaminha uma referência a uma prova que lhe havia sido sugerida por um terceiro, afiançando inclusive a idoneidade desse terceiro. Ora, isso flagrantemente desequilibra o processo e denuncia que o juiz não poderia estar atuando daquela forma, né? E portanto se tornando suspeito de atuar no processo. Boa tarde, é a Thaline que fala com o senhor. Oi, tudo bem, Thaline? Tudo bem. Justamente essa questão que o senhor mencionou, né, de que não há nenhum tipo de contestação em relação ao conteúdo das informações divulgadas pelo The Intercept. E todas as críticas e as manifestações de protagonistas das reportagens, como o agora ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, vão todas no sentido da forma como eles obtiveram as informações. E mais de que juridicamente estas informações não são válidas, portanto não podem ser utilizadas no campo jurídico, em função da forma como teriam sido obtidas. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, há aqui algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, parece importante a gente refletir sobre a importância da observação do devido processo legal em qualquer situação. Isso nos diferencia uma sociedade democrática de um Estado totalitário e policial. A regra é para ser aplicada para todo mundo. Todo mundo tem direito ao devido processo legal e, portanto, a observância de certas garantias. Nesse caso específico, aqui é uma questão que vai ter que ser ainda elucidada, porque alguns trabalham com a ideia de um hackeamento do telefone, mas em lugar algum nas reportagens do The Intercept isso é referido. Portanto, não se pode afastar o fato de algum interlocutor, alguém que tivesse acesso a isso, ter vazado. Vazamentos têm essa peculiaridade, nunca se sabe de onde vem. De qualquer forma, se houve efetivamente um hackeamento e, portanto, a captura dessas informações é ilícita, parece que para o efeito de um processo criminal se houve algum crime pelos interlocutores, parece que efetivamente não poderia ser usado, porque há uma proibição frontal da Constituição quanto ao uso da prova ilícita. Agora, a maior parte dos doutrinadores do direito penal referem que em favor do réu essa mesma restrição não viria. E no caso aqui, quando se comprova que o juiz interagiu de uma maneira intencional com o acusador sem dar ciência disso, e sem poder fazer isso,
se tornaria, portanto, suspeito, e isso pode ser apreciado, na minha ótica, pelos tribunais ainda em qualquer momento. Muito bem, doutor Luiz Cristiano Aires, muito obrigado por mais esta participação aqui no Esfera Pública, muito esclarecedor. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês aí, um abraço. Obrigada, boa tarde. Que situação, tudo que se pode dizer, porque realmente é impressionante, doutora Valdete. É impressionante, mas eu insisto que assim, a despeito da questão jurídica, que é importante, tem que ser examinada, mas que nós já temos jurisprudência suficiente para dizer que é possível utilizar em favor do réu. As provas, independentemente de como elas foram obtidas, o mais importante aqui é ressaltar o caráter político da crise que se instaura no Brasil, a partir da evidência de algo que já estava latente, que já vinha sendo denunciado há muito tempo, e a relação disso com todo o contexto que se vive no Brasil hoje, né, Juremir, que é um contexto de desmanche do Estado Social e de um abalo importante das estruturas do próprio Estado liberal. O Cristiano referiu bem, em qualquer democracia liberal, e eu recebi agora, enquanto o Cristiano estava falando, recebi uma mensagem aqui com uma referência à fala do próprio Sérgio Moro, na época em que investigava o ex-presidente Lula. E dizia ele, em qualquer democracia liberal, as pessoas têm o direito a saber o conteúdo das conversas entre acusação e juiz, quando as regras do jogo proíbem esse tipo de conversa. E elas ocorreram e não foram negadas. Então, não há dúvida de que o que nós já temos aí é grave o suficiente para determinar que medidas radicais sejam tomadas. Havia, doutor Carrion, uma clara inclinação de alguns dos procuradores nas conversas reveladas de impedir um retorno do PT ao poder. Por exemplo, na questão da entrevista para a Mônica Bergamo, uma das preocupações era essa: não, mas se ele falar, capaz de eleger o Fernando Haddad. Havia uma preocupação clara, nós precisamos evitar pelo bem do país. Houve uma partidarização, pelo menos do Ministério Público. No meu entender, isso não pode ocorrer no que se refere à função da jurisdição. Exato. Independentemente dos valores do juiz, do magistrado, ele tem que respeitar a regra posta. Lógico, a regra posta, que é a norma jurídica, ela permite uma certa variação na interpretação. Mas uma interpretação, mesmo criativa, ela não pode se desprender de todo da regra posta. Senão nós caímos no subjetivismo, no voluntarismo subjetivista. Então, se tivermos juízes que nós consideramos progressistas ou de esquerda, teremos decisões progressistas ou de esquerda. Mas, se eventualmente tivermos juízes direitistas ou conservadores, teremos decisões direitistas ou conservadores. Com isso, nós não avançamos no processo civilizatório. A regra posta tem que ser respeitada nos seus contornos básicos, o que não impede uma jurisprudência criativa. Agora, veja-se o seguinte, só para... Isso aí, sobretudo porque nós estamos falando de liberdade de pessoas, né, Carrion? Nós estamos falando de questões menores. Exatamente, direito penal. Agora, veja-se o seguinte, eu entendo que nesses últimos anos foi importante todo esse trabalho de responsabilização da nossa elite política e de desvelamento de irregularidades. A corrupção, por exemplo. Embora nem tudo se resolva simplesmente na punição da corrupção. Por exemplo, esta reforma da Previdência vai deslocar R$1 trilhão em 10 anos para o sistema financeiro. Vai retirar de quem? Vai retirar dos pobres. Não de nós que somos a elite, nós que estamos aqui na mesa, a elite econômica, os 10% mais ricos do país. Bem, mas os 80%, pelo menos, menos ricos ou mais pobres, serão penalizados com a reforma da Previdência. Ainda ontem, nos meios de comunicação, um liberal, o Paulo Rabelo de Castro, fez essa crítica. Disse claramente que quem ganha até um salário mínimo vai pagar o dobro para sua aposentadoria. Então estão paga usando mais do que recebe os meios de comunicação, artifícios de linguagem para justificarem para o grande público que a reforma tributária, a reforma da Previdência vai resolver os nossos problemas, vai tornar os pobres mais pobres. Agora veja o seguinte. Vamos ter de interrompê-lo mais uma vez, indelicadamente, mas nós teremos tempo para todas as análises, porque está na linha conosco o deputado
federal pelo PT, Paulo Pimenta. Boa tarde. Boa tarde, Jurenir. Boa tarde, prezados amigos e amigas, ouvintes da Rádio Guaíba, demais convidados que estão no estúdio. Prazer em poder conversar com vocês. Pois é, queremos saber o que o PT está programando fazer, que iniciativas, no sentido talvez de tentar apressar a libertação do ex-presidente Lula em função de todas essas revelações. Olha, Jurenir, nós tomamos uma decisão. Em primeiro lugar, não vamos tomar nenhuma iniciativa isolada enquanto partido, né? Nós estamos conversando e hoje fizemos uma reunião com o PSOL, com o PSB, com o PDT, com o PSD, com a rede. Não só nós, líderes das bancadas, mas também os presidentes dos partidos. E tiramos uma estratégia de tratarmos esse assunto com a seriedade que ele precisa ser tratado, né? E a nossa abordagem, ela é uma abordagem absolutamente institucional, né? As questões relativas à defesa do presidente Lula serão tratadas pelos advogados dele, uma estratégia dele, né? Nós não vamos tratar das questões particulares e específicas dele nesse caso, porque nós vamos representar, do ponto de vista institucional, o parlamento brasileiro, né? Ontem nós tivemos reunião com o presidente da casa, hoje nós vamos ter reunião com o presidente do Senado. Nós agora, nesse momento, estamos deslocando para uma reunião na OAB. Existem várias entidades da sociedade civil brasileira que estão acompanhando esse assunto. E é um tema gravíssimo, né? Que coloca em xeque Estado Democrático de Direito, que revela uma relação de promiscuidade ilegal e criminosa entre uma figura, né, que se tornou conhecida no país, o juiz Sérgio Moro, o Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato, tá? Isso é muito grave. Ultrapassaram todos os limites, não só éticos, mas da legalidade. Abrem uma dúvida enorme a respeito dos seus réis propósitos, né? Tanto do ponto de vista de impedir que o Lula pudesse ser candidato, como também e do Haddad poder vencer a eleição, mas eles vão muito além disso, né? Só a título de informação, amanhã deverá ser publicada, né, uma nova leva de reportagens desse arquivo, né, que já foi agora oficialmente desmentido pelo Telegram, que não houve qualquer ação de hacker, né, não houve qualquer ação ilegal de retirada de informações. O Telegram publicou agora há pouco uma nota oficial sobre isso, né, que só confirma ainda mais a veracidade, né, dos documentos, dos vídeos, dos áudios e toda uma série de outras informações que ainda não foram tornadas públicas, O que se diz também, deputado Paulo Pimenta, é que o juiz Sérgio Moro teria entregue o seu aparelho celular funcional quando deixou de ser juiz e que daí devem ter saído as informações. Olha, eu não sei, nós como jornalistas também, né, com certeza sabemos a importância que é o sigilo da fonte para um profissional do jornalismo, ainda mais uma reportagem dessa magnitude, né? Quando o Glenn, né, ganhou o prêmio Pulitzer, prêmio ESSO, por conta dos vazamentos provocados, né, pela ação do Snowden, e que abalaram, né, as estruturas mundiais, grande parte da mídia brasileira, e saudou e elogiou muito a ação dele como uma ação jornalística de enorme envergadura e de importância histórica, né? E esperamos que haja essa mesma conduta, né, da importância do trabalho jornalístico. Uma reportagem jornalisticamente falando já é algo, né, espetacular.
Eu vejo algumas pessoas dizendo, vocês criticavam o Moro e os procuradores quando eles vazavam, agora vocês não criticam, como se a atividade jornalística pudesse ser comparada a um vazamento provocado por agentes públicos, detentores de funções importantes que conscientemente divulgam documentos sigilosos para produzir efeito na opinião pública, pudesse ser comparado ao trabalho de um profissional do jornalismo, né? Hoje estamos na correria, deputado Paulo Pimenta, muito obrigado por nos atender, um abraço. Um grande abraço para vocês, eu que agradeço. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois o intervalo comercial, já voltamos. Guaíba Notícias. 2 horas, em Porto Alegre, 23 graus e 6 décimos. A estimativa para a safra de grãos de 2019 foi elevada em maio, divulgou hoje o IBGE. A projeção é que serão colhidas 235 milhões de toneladas, 3 milhões a mais do que havia sido estimado em abril. Em termos percentuais, o montante de cereais, leguminosas e oleaginosas previsto agora é 1,5% maior do que o que foi projetado em abril e deve superar a safra de 2018 em 3,6%. O presidente norte-americano Donald Trump criticou a desvantagem comparativa entre o dólar e outras divisas do mundo, além de voltar a pressionar o Federal Reserve para derrubar os juros. Trump disse em conta no Twitter que o euro e as outras moedas são desvalorizadas contra o dólar, colocando os Estados Unidos em uma grande desvantagem no comércio exterior. O mandatário destacou que o dólar não foi corroído pela inflação e ainda tem muita força internacional. Informações do trânsito. Para você que está no túnel da Conceição, no sentido Assamento Leite, vai enfrentar tranqueira, viu? Devido a uma ocorrência policial na entrada do túnel, a faixa da direita está bloqueada, várias viaturas da Polícia Civil em Linton, o fluxo está ruim, viu? Para você que vai no sentido ao Parque da Redenção, melhor evitar esse trecho. Avenida Mauá, para quem está na Castelo Branco, melhor. Ou para você que está agora pelo centro, vai à Zona Norte, pega Farrapos, evitando chegar até Oswaldo Aranha, passando o túnel da Conceição. Congestionamento também na extensão da Ramiro Barcelos, entre a Ipiranga até a Cristóvão Colombo. E neste mesmo trecho, a Mostadeiro está congestionada, Independência, Mostadeiro até a Quintino Bocaiúva. Imagina se o motor dá problema num dia assim. Já lembrou de verificar o óleo? Quando for hora de trocar, use Shell Helix, o óleo da Shell que o seu carro merece. Vá bem, vá de Shell. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Calda Júnior, 23 graus e 6 décimos. Comissão Mista do Congresso deve votar hoje à tarde um projeto de lei que libera crédito emergencial ao Executivo Federal. O texto evita que o governo de Jair Bolsonaro descumpra a regra de ouro e pague despesas de 249 bilhões de reais com recursos que não estão na previsão orçamentária. Se o texto for aprovado na Comissão de Orçamento, a expectativa é que o projeto de lei seja analisado ainda hoje em uma sessão conjunta no Congresso Nacional. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas estou sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Em Assembleia Geral, bancários de Porto Alegre região aprovam adesão à greve geral do dia 14 de junho. A categoria se une à luta dos trabalhadores em defesa da educação, dos bancos públicos, por mais empregos e contra a reforma da Previdência. Dia 14, vamos cruzar os braços em defesa dos direitos do povo e contra o desmonte do país pelo governo Bolsonaro. O Brasil vai parar. Diga não à reforma da Previdência. Sindibancários de Porto Alegre região. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Liberar a compra de fuzis nunca foi a saída para nenhum país.
Enquanto as milícias se fortalecem, conquistas históricas do povo brasileiro estão sob ataque. Vamos juntos construir a greve geral do dia 14 e defender um Brasil com futuro para todos nós. APCFRS, coragem para construir o bem comum. Muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. As vacinas são importantes para todo mundo, mas para algumas pessoas, como crianças e idosos, elas são imprescindíveis. Consulte o calendário nacional de vacinação e fique seguro. Basta procurar qualquer uma das 140 unidades de saúde de segunda a sexta-feira. O acesso aos serviços de saúde foi ampliado, com 4 postos com horário estendido até às 22 horas, a implantação de uma clínica da família na Restinga, com médico, dentista, farmácia e exames, além da abertura de 338 novos leitos hospitalares. Você tem muitas opções e nenhuma desculpa para não se vacinar. Baixe o app Eu Faço POA e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin gotas prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin gotas prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, com o professor Eduardo Carrion e a juíza do trabalho Valdete Severo. Atenção você que mora em São Leopoldo e Novo Hamburgo, o sinal da Record TV RS está ainda melhor em sua região. Faça a ressintonia da sua televisão e encontre no canal 2.1 a Record TV RS Digital. E o melhor, é aberto e de graça. Então não esqueça, o sinal da Record TV RS está chegando com muito mais qualidade para você. Record TV RS, canal 2.1, somos 100% Rio Grande. O ex-presidente Lula falou, foi visitado e falou sobre os vazamentos. Ele disse o seguinte: a verdade fica doente, mas não morre, professor Eduardo Carrion. Espero que seja isso, né? Que a verdade sempre prevaleça. O que eu gostaria de comentar, de dizer, é que esse processo todo que houve nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas, de responsabilização da nossa elite política pelos malfeitos, foi algo positivo. E é algo positivo. Nós não podemos desmerecer de todo esse trabalho de responsabilização, não é? Agora, já se percebiam irregularidades, excessos e demasias, inclusive por parte do então juiz Sérgio Moro, que, no meu entender, e eu me manifestei publicamente nesse sentido, não desqualificavam como todo a Operação Lava Jato. Mas, na continuidade do processo, o que se percebe, por vezes, ou pelo menos o que passa em grande parte por opinião pública, é que esses atos sucessivos, criticáveis, por vezes, de excessos, irregularidades, demasias, por exemplo, irregularidades, o vazamento daquele diálogo gravado entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do ponto de vista processual, isso não poderia ocorrer. Ele não tinha competência para tal. Algo semelhante ao que está sendo criticado nesses vazamentos agora dos celulares do próprio ministro Sérgio Moro. Então, ele autorizou o vazamento irregularmente e agora está cobrando a irregularidade desse novo vazamento, o que mostra uma clara contradição. Eu acho que é um homem sem um norte, sem rumo. Não sei quais os princípios e parâmetros jurídicos que ele se baseia. E houve outras demasias. Bem, então me parece, finalmente, vendo ex post, isto é, depois de ocorrido,
O que pareciam erros, irregularidades, parecem ter uma coerência, uma sistemática e uma politização. É isso que passa, a impressão que passa. Bem, eu acho que em termos de direito, nós devemos prezar certos princípios básicos. Eu sempre lembro um dos maiores juristas do século XIX, Rudolf von Ehring, um alemão. Ele dizia o seguinte: a forma, e o direito trabalha muito com a forma é fundamental. A letra da lei, sem escravizar-se na letra da lei. Tem que ter uma interpretação evolutiva. Bem, mas o respeito à forma, o que dizia o von Ehring? A forma é inimiga figadal do arbítrio e irmã gêmea da liberdade. Essas aí a importância de respeitar a forma. Muita gente é, assim, consequencialista de conveniência. Quando é para condenar meu inimigo, não precisa forma. Abdica da forma. Então veja-se, exatamente isto é. Nós devemos ter rigor, nós não podemos utilizar um critério com pretensos amigos e outro critério com pretensos inimigos. Quem assume uma função institucional tem que ter discernimento, ou pelo menos ter estudo, mas eu acho que não é só uma questão de estudo, é de convicção e de referencial ético e moral. Isto que ocorreu é simplesmente escandaloso. E eu digo com liberdade porque eu fui um crítico incisivo dos maus feitos do governo petista, embora reconhecendo as políticas sociais. Agora, comparativamente, é uma distância descomunal entre o governo atual e os governos anteriores. Porque esse é um governo sem rumos, né? Sem propósito, que parece que não sentou ainda no poder, até uma pessoa na presidência que a gente tem certas dúvidas com relação ao equilíbrio mental, né? O Gilberto de Menstein, numa crônica ainda recente nos meios de comunicação, ele destacou isso. Estou baseado na suspeita que ele levantou. Então, nós temos que ter nesse momento, digamos, muita firmeza na avaliação. Nós não podemos transigir com princípios civilizatórios e democráticos. Eu estou indignado com o que ocorreu. Quer dizer, eu que tenho toda uma formação jurídica, né? Pesquisador na área jurídica, chegar hoje, em 2019, e ter que presenciar esses malfeitos vindos de gente que tem a responsabilidade da labuta jurídica. E comentários que surgem por parte de procuradores e juízes, troca de opiniões, que são estarrecedores. Isto é, claramente políticos. Pois doutora Valdete Severo, ontem na entrevista que fizemos com o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, ele começou a dizer o seguinte: o Brasil vive momentos estranhos e tristes. E isso tem a ver, evidentemente, com esse tipo de questão, mas não só. Essa entrada do Brasil nessa lista suja da Organização Internacional do Trabalho é mais um momento triste para o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Eu só quero fazer uma observação antes sobre a fala do Carrion. Eu acho que eu só não estou, Carrion, tão estarrecida, porque me parece que tudo isso já estava posto há um tempo. Até um colega do Recife, que também é da Associação Juízes para a Democracia, o Hugo, escreveu um texto no dia 9 dizendo "Quem ainda não sabia", é o título do texto dele. E aí ele traz vários fatos, desde 2016, que mostram essa seletividade, esse desvio de discurso, né? Até a preocupação que as pessoas começam a ter de dizer: olha, eu não sou do PT, eu não tenho partido. A gente começa a ter essa preocupação porque há um discurso oficial que desvirtua o que é política e o que é corrupção, para fazer crer que defender a regra posta é defender esse ou aquele partido político, e não é disso que se trata, como o professor Carrion muito bem disse. Nós estamos aqui falando que se existem, nós podemos até discutir se essas regras do jogo são ou não são adequadas, mas se existem regras para o jogo, nós precisamos respeitá-las e esperamos, e isso é requisito da independência judicial, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que os juízes tenham a independência justamente para utilizá-la a serviço das regras do jogo e não para interesses escusos. E acho que o fato de que isso vem acontecendo há muito tempo no Brasil, que nós estamos
com uma democracia que desmorona já há alguns anos, se reflete não só no fato do Brasil ter entrado para a lista suja da OIT, Juremir, como em outras circunstâncias. Nós temos mais de 169 decretos expedidos só esse ano sobre as mais diferentes matérias e todos eles extinguindo, revogando, retirando. Quer dizer, nós temos um número expressivo de agrotóxicos cujo uso foi autorizado no Brasil. 45 deles já são banidos na União Europeia há muitos anos e nós vamos passar a utilizá-los no Brasil. Quer dizer, nós temos um processo de desmanche do nosso convívio, do nosso tecido social, que é de extrema gravidade, e essa denúncia que a OIT faz e que já é recebida pelo governo federal com o indicativo de que quer intervir nas regras de interferência do Brasil na OIT, porque não aceita, essa denúncia da OIT é só mais um elemento de um desgoverno que nós estamos vivendo. Vejam, o Brasil está sendo agora colocado na lista suja da OIT em função do desrespeito a convenções que firmou, como a Convenção 98. Mas nós temos o exemplo da reforma trabalhista que desobedece, que ataca, que afronta o da MP sobre a contribuição sindical, que afrontam também a Convenção 87, que é uma convenção fundamental, que tem que ser respeitada por todos os países membros. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento, sem dúvida nenhuma, de extrema gravidade, porque nós estamos comprometendo a possibilidade de convívio social decente para a maioria absoluta da população. E aí eu quero chamar a atenção também dos ouvintes, e o professor Carrião já falou disso, que nós temos aí na mesa do nosso Congresso Nacional um projeto de reforma à Constituição que vai desfigurar completamente o nosso sistema de seguridade social e que vai atingir os mais pobres e vai praticamente inviabilizar a obtenção da aposentadoria, vai reduzir o valor de benefício, vai desatrelar o reajuste dos benefícios ao reajuste do salário mínimo. Quer dizer, vai provocar um caos social que a gente não consegue nem dimensionar e que vai afetar não só a nossa geração, mas também as gerações futuras. Então, Juremir, o que eu quero lembrar, e essa é a posição da JD, inclusive, a JD apoia a greve geral do dia 14 de junho e convoca as pessoas, todos os nossos ouvintes, a participarem desse momento de reivindicação, porque não é possível que a sociedade brasileira aceite tudo isso que está acontecendo, que não é só uma série de escândalos políticos e não é só o uso deturpado dos poderes públicos, mas é também um desmanche completo das possibilidades de dignidade mínima para a maioria absoluta da população brasileira. Aliás, a greve geral do dia 14 deve ganhar bastante fôlego com essas reportagens. É o que a gente espera, né, Thaline? Porque a greve geral foi chamada em função da reforma da Previdência, ou do desmanche da Previdência, mas a realidade é que tudo que foi colocado pelo Intercept mostra que nós temos problemas graves de várias ordens que precisam de uma resposta da população. Uma observação sobre o vazamento. Eu gostei muito das observações da Valdete, mas não teria nada a complementar com relação especificamente a isso. Mas voltar à questão do vazamento. Se quem ofereceu o material estivesse acompanhando a conversa telefônica, isso não se configuraria em crime. Então tem que ver as circunstâncias. Se não foi um dos, digamos, dos participantes do grupo, participante das conversas, né? Ouvindo, ele teria direito de oferecer o material. Bem, mas independentemente disto, que pode ser objeto eventualmente de uma perseguição penal, o importante é o conteúdo. Foi oferecido à sociedade. Isso que tem que ser trabalhado, não pode se transformar em biombo, né? Para não se enfrentar a questão central. Aí eu lembro alguns momentos históricos. 1971, os papéis do Pentágono sobre a guerra do Vietnã, que foram vazados. E uma grande pensadora do século passado, a Hannah Arendt, fez uma importante defesa, né? E trabalhou a partir desses papéis do Pentágono para desnudar a política norte-americana na guerra do Vietnã. Foi um momento histórico importante, né? No trabalho jornalístico. Como mais recentemente, as informações fornecidas, né? Houve vazamento por George Snowden. Então, esse material que foi oferecido nos possibilita repensar a nossa realidade e o comprometimento de alguns personagens que deveriam agir com isenção, imparcialidade e neutralidade, completamente comprometidos e, pelo visto, almejando cargos em função disto.
Isto mostra a falta de consciência republicana, ética e moral de algumas das nossas autoridades. Isso é inaceitável. É estapafúrdio, extravagante, e eu poderia ficar até a noite mencionando adjetivos, expressões e substantivos, tal a minha indignação com o que está ocorrendo. E a mesma indignação eu manifestei em circunstâncias anteriores referentes a outros governos e a outras práticas, né, políticas. O presidente Nós Jair... temos é que avançar, não retroceder. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro Sérgio Moro pela primeira vez depois dos vazamentos e o condecorou. Bom, ele não o condecorou pelos... Ontem o porta-voz da presidência já deu a manifestação em nome do presidente Jair Bolsonaro dizendo que tem confiança irrestrita no ministro Sérgio Moro. Ficou bastante claro que, apesar de o presidente não se manifestar pessoalmente em relação a esse tema, como ele costuma fazer nas redes sociais, politicamente ele continua tentando reforçar Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Essa é a estratégia utilizada pelo Palácio do Planalto. E me parece que nós não temos nem o direito de sermos ingênuos no momento atual, né? Havia tudo indica que havia uma combinação prévia, inclusive, para que o Moro assumisse o cargo que hoje possui. Então não havia dúvida nenhuma de que o governo Bolsonaro não poderia ter outra manifestação que não a de apoio irrestrito, porque nós estamos, eu repito, há mais de pelo menos 3 anos, acho que até mais do que isso, vivendo este processo de erosão das instituições que o professor Carrião muito bem colocou, e nós estamos agora só vivendo a culminância, né, de um processo que já vem há muito tempo aí se revelando. Agora, alguns críticos da questão de todas as informações envolvendo as reportagens do Intercept, o próprio vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, fez uma menção ao comentar o episódio, dizendo o seguinte, que as penas aplicadas a condenados da Lava Jato, as condenações em si, as penas, em alguns casos que foram alteradas, todas foram confirmadas por instâncias superiores. No caso, o segundo grau, o colegiado. Então, todas as condenações foram reforçadas por instâncias superiores e distintas. Isso reforçaria, pelo menos em parte, a tentativa de defesa e os argumentos do Dallagnol e do próprio Moro enquanto coordenador da Lava Jato, doutor Carrião? Eu vou falar bem rapidinho, porque essa resposta o Carrião certamente vai dar com perfeição, mas só, assim, tem um detalhe importante nessa fala do Mourão, que é o seguinte: se há um vício de origem, o vício de origem compromete todo o processo. Então, para além da questão ética, que o professor Carrião colocou muito bem, nós estamos diante de uma questão política e ética, muito mais do que jurídica. Mas se nós ficarmos só na questão jurídica, esse vício de origem compromete todo o andamento do processo para frente. Então, esse argumento dele, para mim, realmente não tem como valer. Professor Carrião. O vício de origem que a Valdete se refere, entre outras coisas, seria uma eventual suspeição do magistrado. Exatamente. Então, poderia ser um caso de nulidade ou até de e objeto de uma revisão criminal. O ministro Marco Aurélio mencionou essa questão da suspeição. A da revisão criminal. Se eventualmente ficar claro uma suspeição por parte do magistrado ou irregularidades nas relações entre o magistrado e o Ministério Público. Eu até diria o seguinte: esse afã, essa precipitação de alguns promotores, procuradores, magistrados, de quererem chegar ao pote rapidamente, conspira contra o próprio andamento do procedimento. Se um marciano chegasse no Brasil e observasse, nunca foi tão rápido. O seguinte: o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol estão conspirando contra a Lava Jato. Pois é. Porque o que estão fazendo, estão destruindo a averiguação da criminalidade eventual no nosso mundo político. Estão dando argumentos para desmoralização da Operação Lava Jato. São conspiradores contra a vontade, pode-se dizer, conspiradores contra a Lava Jato. Os desembargadores do TRF4 eu estou da entrevista, falou um pouco sobre isso. Veja, Valdete, eu estou brincando um pouco para mostrar o surrealismo a que nós chegamos. Quem vê de fora, não conhece o contexto, pode dizer o seguinte: esses dois estão conspirando contra a Lava Jato.
Doutora Valdez. Não, eu só ia dizer, não foram só os dois, né? Tem vários procuradores nessa troca de mensagens. Mas assim, o professor Ovidio Batista, que falava de processo, ele dizia assim, o processo foi feito para não funcionar. Não funciona, logo funciona. Era uma frase que ele repetia muito em aula. E a minha impressão em relação à Operação Lava Jato é essa. Ela foi feita para ter esse objetivo. Ela alcançou, e até agora está alcançando o objetivo que teve. Influiu, inclusive, no pleito eleitoral de 2018. Então, acho que ela funcionou como tinha que funcionar. O problema é que nós demoramos pequenas diferenças com a Valdete, mas hoje não é o foco da questão. Mas acho que nós demoramos muito, inclusive, para perceber. Ainda bem que tivemos esse trabalho do Intercept para mostrar de uma forma que não tem mais como negar, mas me parece que as evidências já estavam aí há bastante tempo. Seria muito interessante, queria insistir nisso, que os desembargadores aqui do TRF4 dessem entrevistas, podiam falar do assunto, porque, por exemplo, por que o ministro do STF dá entrevista? Desembargador também pode dar entrevista, mas eles são, digamos assim, meio encastelados, né? Eles não gostam muito. Eu não vou nem fazer uma defesa de classe, Juremir, mas assim, o que está acontecendo no Brasil? Essa censura, a Thaline falava antes da censura à imprensa, não é só a imprensa que está sofrendo censura, os juízes também estão sofrendo. Existe, inclusive, atualmente uma discussão em nível de CNJ sobre criar uma regulação sobre como os juízes podem falar nas redes sociais ou em outros fóruns. Isso, às vezes, provoca um certo temor. Tem coisas que o leigo, já lhe passo a palavra, tem coisas que o leigo estranha, por exemplo, o desembargador Rogério Favretto, ele ainda continua pendente de uma decisão sobre o procedimento que foi instaurado em relação a ele por causa daquela tentativa Ele estava no plantão, fizeram um pedido de habeas do Lula, só para situar os ouvintes. Isso. Ele acabou aceitando, o Moro estava de férias, acabou não autorizando e foi um imbróglio político e jurídico naquele domingo. Mas o Sérgio Moro, todo mundo sabe que ele, naquele momento, teve uma atitude que não estava prevista na regra do jogo. Será que ele interferiu para impedir que a decisão de um desembargador fosse cumprida. Ele não teve procedimento. Será que tem mensagens desse dia? Mas é isso que eu quero dizer, Juremir. Pra gente ver como é que eles comentaram aqui. E essa é a questão. Nós temos vários indícios já há muito tempo de que há uma seletividade, de que existem vícios insanáveis na própria proposição desta operação de combate à corrupção, que é um argumento sempre muito, assim, sedutor, né? Quem é contra combater a corrupção? Não tem como ser contra. Então é um argumento que é fácil, porque é um argumento sedutor, mas assim, nós temos há muito tempo indícios e fatos que demonstram que houve uma seletividade que é injustificável e que, como disse o professor Carrão, compromete a própria, assim, o próprio argumento de persecução à corrupção e compromete o Estado de Direito. Quer dizer, então eu insisto, nós precisamos de alguma posição acerca da manutenção do ministro Sérgio Moro no cargo de ministro da Justiça no nosso país, porque é muito grave que ele continue ocupando esse cargo depois de tudo que apareceu nessa reportagem do Intercept, e sobre a prisão das pessoas que estão cerceadas em sua liberdade em razão de processos deflagrados pela Operação Lava Jato. Não, seguramente isso eu já defendi, inclusive ontem, até foi publicado no site da Rádio Guaíba, o afastamento do ministro Sérgio Moro. Acho que é incompatível ele continuar hoje no poder. É um peso morto no governo Bolsonaro. É mais um problema a enfrentar. Agora, do ponto de vista, assim, digamos, da manifestação dos magistrados nos meios de comunicação, embora eu sei que isto seja do agrado dos meios de comunicação, eu defenderia uma posição mais tradicional e clássica. Comedimento reserva. Os magistrados só falarem nos autos. Ou o presidente do tribunal se manifestar publicamente sobre o ano judiciário, né? Sobre os casos enfrentados, né? Eventualmente a falta de recursos. Eu acho arriscado que se posicionem, né, permanentemente ministros de tribunais superiores, sem censurar este ou aquele. Eu seria mais do modelo clássico ou tradicional. Eu preciso só para evitar a impressão de politização
no posicionamento dos magistrados. Eu preciso só fazer uma referência de que a AJD tem uma posição histórica em favor da liberdade de expressão e no reconhecimento dos juízes e juízas como agentes políticos e que, portanto, devem sim intervir e saber o que está acontecendo na sociedade, se manifestar sobre isso e, evidentemente, claro, sem comprometer a isenção. Nós não podemos esquecer que a lei orgânica da magistratura é uma lei da época da ditadura, embora algumas de suas regras tenham sido colocadas no texto constitucional, nós precisamos debater essas regras e reconhecer, porque isso é uma coisa absolutamente normal em outros países. Que os juízes ajam também como agentes políticos, não compromete necessariamente a isenção na hora de atuar no processo. Aliás, esse exemplo da reportagem do Intercept é bom exatamente para mostrar isso, né? Toda a questão que compromete a isenção e a independência do Sérgio Moro enquanto juiz nesse processo não está ligada às suas declarações públicas. Está ligado ao fato de que ele, pelo que diz a reportagem, aconselhou e interferiu na produção das provas e na forma de andamento da acusação em alguns processos. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco do Esfera Pública. Nós vamos ao intervalo ouvindo o Gilberto Gil. Já voltamos. Anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. A Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. Em Assembleia Geral, bancários de Porto Alegre e região aprovam a adesão à greve geral do dia 14 de junho. A categoria se une à luta dos trabalhadores em defesa da educação, dos bancos públicos, por mais empregos e contra a reforma da Previdência. Dia 14, vamos cruzar os braços em defesa dos direitos do povo e contra o desmonte do país pelo governo Bolsonaro. O Brasil vai parar. Diga não à reforma da Previdência. Sindibancários de Porto Alegre e região. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Vamos parar o Brasil no dia 14 de junho. É greve geral em defesa da aposentadoria. A proposta de Bolsonaro não combate privilégios e ataca toda a classe trabalhadora. Nós, educadores gaúchos, já sofremos com salários atrasados e congelados pelo governo do estado. Não aceitaremos pagar a conta da reforma da Previdência, que prejudica quem mais precisa para enriquecer os bancos. Reaja ou morra trabalhando. CPE Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Tem certos momentos na vida em que alguns sonhos parecem cada vez mais distantes. A festa de casamento da minha filha, por exemplo, nem precisa ser num castelo, não. Ainda bem que com a Losango você pode contar. Seu empréstimo pessoal em até 36 vezes. Para mais informações, acesse losango.com.br. Losango. Conte com a gente. Sujeito à análise cadastral de crédito e demais condições do produto. Correspondente Bradesco. Ligue 4004-4252. Meu carro está rodado, será trocado. Eu olho no jornal na cidade e nada pegado. Mas esquina a esquina, lá Ipiranga, com a Barão, a um achado. Rispoli Veículos, Rispoli Veículos, me basta. 49 anos de experiência e cada vez melhor. O veículo é a marca da sua preferência. Eu esse versículo já está no meu currículo e é Rispoli Veículos, me basta.
Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do nosso Estúdio Cristal, onde estamos recebendo o professor constitucionalista Dr. Eduardo Carrion e a juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo, que é a presidente da Associação dos Juízes pela Democracia. Na linha conosco também, agora, o doutor Modesto Carvalhosa, jurista, que frequentemente a gente tem a honra de entrevistar aqui no programa. Doutor Modesto Carvalhosa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, gente? Doutor, tudo bem, gente? Pois é, estamos aqui em companhia, quero deixar bem claro para o senhor, do doutor Eduardo Carrion e da doutora Valdete Souto Severo, que é juíza do trabalho aqui em Porto Alegre e presidente da Associação dos Juízes pela Democracia. O nosso assunto, doutor Carvalhosa, é o vazamento dessas informações no site Intercept. Qual é a sua avaliação de tudo isso? Bom, se trata naturalmente de uma ilegalidade na obtenção dessas mensagens e com referência ao conteúdo é uma prova ilícita que não pode ser utilizada em desfavor nem do Moro e nem do Dallagnol, né? Quer dizer, realmente se trata de provas que foram obtidas ilicitamente mediante prática de crime de invasão de dispositivo informático por parte de hackers, incidindo no artigo 154A do Código Penal. Doutor Modesto Carvalhosa, é a Thaline que fala com o senhor. Vai mais alto. Boa tarde. Duas questões em relação a esse tema. Primeiro, uma informação de agora à tarde, uma manifestação já do aplicativo sustentando que não há nenhum indício de invasão cibernética, portanto, reforça a tese de que o Intercept obteve essas informações por meio de uma fonte que integrava os grupos em questão. Mas, mais do que isso, o senhor mencionou no caso de obtenção por meio de hackeamento, as provas não podem ser utilizadas, porque seriam ilícitas, contra Moro ou Dallagnol em eventuais desdobramentos futuros no campo jurídico, mas podem ser utilizadas no caso dos condenados da Lava Jato. Não, isso... Para inocentar ou para amenizar penas. Eu quero homenagear o professor Eduardo Carrion e a doutora Valdete, lembrando que realmente essas provas, elas não podem existir, quer dizer, elas não podem ser invocadas, esses diálogos privados entre Moro, Dallagnol e outros representantes lá do Ministério Público, eles não podem ser invocados por qualquer pessoa. Nem pela defesa? Infringe o princípio da proteção da intimidade, da inviolabilidade das comunicações, ou seja, que estão previstas no artigo 5º, inciso 10º e 12º da Constituição, na Lei 9.296, eu acho que é essa aí, e na famosa, no Marco Civil da Internet, 12.965, que eu acho que é esse é o número, eu não sei se a minha cabeça está boa, mas realmente o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, diz claramente que são inadmissíveis no processo, portanto, em qualquer processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Então, como é que as provas ilícitas podem servir ao Lula e ao servir a todos os corruptos que foram
condenados. Não tem, mas a questão, doutor Modesto, doutor Modesto, É. desculpa, mas a questão aqui não é nem se serve ou não serve a quem quer que seja. A questão é uma questão política. Como é possível que o Brasil ignore que houve uma troca de mensagens que revela uma relação espúria, uma relação promíscua até, entre acusação e juízo? Quer dizer, o senhor sabe, não é possível que o juiz aconselhe a produção de provas, não é possível que o juiz diga se tem que haver ou não uma nova fase da operação de investigação, não é possível que o juiz interfira da forma como as mensagens veiculadas pelo Intercept demonstram que houve interferência do juiz, quando era juiz, do agora ministro Sérgio Moro, nas investigações da Operação Lava Jato. Quer dizer, não se trata de proteger ou de essa fala é da doutora Valdete. É a doutora Valdete que está conversando com o senhor isso agora. Isso aí é uma observação sua, impressão sua. Absolutamente. Não, isso é o que está na troca de mensagens que foram divulgadas dia 9. Não, as trocas de mensagens são absolutamente neutras, porque elas não entram nas questões relativas à culpa dos acusados, que são inocentes ou culpados. Há, inclusive, referência à produção de provas, doutor Modesto. Dá licença, a senhora deixa eu falar um pouquinho, doutor Modesto? Claro, claro. A questão é a seguinte, a senhora não deixa falar. A questão é a seguinte, o juiz e o procurador da República conversaram sobre ordem, tramitação e admissibilidade de ações penais, que são matérias de procedimentos, matérias procedimentais e processuais. Não trataram de questões relativas à culpa de acusados que são inocentes ou culpados. Isso aí é uma orquestração dos corruptos todos, do PT, do PSD, do PMDB, para criar um factoide, para daí tentar anular toda a operação Lava Jato. Está na cara que é uma conspiração, essa conspiração é criminosa, da qual a senhora, doutora Valdete, está sendo um instrumento dela. Porque mas o senhor está afirmando que o Intercept faz parte de uma organização criminosa, é isso? Quem é? O Intercept faz parte de uma organização criminosa porque foram eles que divulgaram, né? O quem que divulgou? O site do Intercept. O Intercept, ela tem relação com o hacker, e a Intercept, inclusive, de titular dela é o marido do dono da Intercept, como é que chama? Deputado pelo PSE, pelo não chama aquele partido? Pelo PSOL, né? Então é toda uma conspiração para, como não tem argumentos para tirar os corruptos das sentenças que foram confirmadas, no caso do Lula, pelo TRS4 e pelo STJ, agora inventam essa orquestração toda para criar, inclusive aí para aproveitar, para destruir a Lava Jato. Na Itália demoraram vários anos para destruir a Humani Polícia. Aqui querem num golpe só de teatro destruir isso com uma bobajada, com uma falação que não tem nenhuma consequência, sem nenhuma gravidade, nada. O seu Moro pode, como num telefonema particular, perfeitamente dizer, olha aqui, eu não tenho mais operação. É como falar em operação, é como dois médicos discutem no telefone sobre um caso de câncer. Mas esse caso de câncer aí está perdido. Nós fazer operação, que esse aí já está começando. São conversas privadas que absolutamente não tem nada a ver com a função que é exercida pelo Ministério Público, que é o quarto poder da República, junto com o juiz de direito. O Ministério Público não é parte. O Ministério Público, não só na doutrina, como naturalmente o grande juiz, sabe muito bem que o Ministério Público é parte imparcial. Ele tem a sociedade brasileira, ele é o titular da ação penal para dizer para pedir a absolvição ou a condenação. Ele não tem interesse próprio nenhum. O Ministério Público diz, eu peço a absolvição, eu peço a condenação, portanto, ele não é parte no sentido privado e interesse próprio. Ele é uma instituição do país na defesa da coletividade, no caso específico, contra os corruptos que devastaram esse país, liderados pelo preso aí de Curitiba, que todo mundo conhece. Né?
Doutora Valdete, por favor. Não, é que eu tenho uma questão, assim, quase uma questão de ordem na fala do doutor Modesto, que é o fato de que o conteúdo das mensagens não foi negado, nem pelo Dallagnol, nem pelos outros procuradores, e muito menos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o conteúdo das mensagens mostra, inclusive, Sérgio Moro dizendo que tem que ter mais uma operação, quer dizer, interferindo na dinâmica das operações da Lava Jato, referindo-se à produção de prova. O professor Carrion falou disso aqui antes. Quer dizer, é evidente que... Bom, agora o senhor me deixa falar, né? Antes o senhor pediu que eu não lhe interrompesse, então agora eu lhe peço a mesma gentileza. O professor Carrion aqui antes referiu com clareza, com toda clareza, é evidente que o juiz conversa com procuradores, com o Ministério Público, mas não conversa por WhatsApp, conversa no seu gabinete e conversa sobre questões que sejam processuais. O juiz não aconselha que prova deve ser produzida, o juiz não dá ritmo para a investigação. Esse é o mínimo que se considera para a lisura de um processo, sobretudo de um processo penal que envolva, eu repito, liberdade de seres humanos. Nós não estamos falando de pouca coisa, que nós estamos falando de coisa muito séria. Tem pessoas presas em função de processos deflagrados pela Operação Lava Jato, e o que nós temos nesse site agora é a evidência de que houve troca de conversas que comprometem completamente a lisura desses processos. Quer dizer, ou as regras do jogo valem, ou elas não valem para ninguém, e aí virou barbárie. Doutor Modesto, o jornal O Estado... Eu vou lhe deixar... Os processos, inclusive, foram revalidados pelo Tribunal Federal Regional e o Tribunal de Justiça, o STJ, portanto, esse processo aí do Lula, que querem tirar o Lula porque não tem prova nenhuma que possa tirá-lo, realmente é uma forma de tentar eliminar a própria Lava Jato. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Todas eles confirmaram. O processo do doutor Moro, à exceção de 2 ou 3, foram confirmados totalmente pelas outras instâncias dos tribunais brasileiros. Portanto, não há nenhuma razão de achar que esse diálogo, de conversa privada, possa ter influência no processo. E o Ministério Público é uma instituição do Estado que tem todo o direito de dialogar com o juiz. Ele está defendendo a sociedade, como eu falei, não está defendendo nenhuma parte, nenhum acusado. Ele está ali simplesmente para a defesa da sociedade contra o crime organizado, que é o que permeia todas as atividades dos corruptos, né? Eu acho que tem uma coisa que é bem importante, Juremir, que assim, tem esse argumento mantra, né? Foi confirmado pelas outras instâncias. Nós já falamos disso aqui no programa. Quer dizer, o processo pode ser confirmado em 15 instâncias, se houvessem 15 instâncias. Se ele tem um vício de origem, se existe a possibilidade do juiz ser suspeito em relação à produção da prova, esse processo todo, e isso assim, não serve para o processo X ou Y, isso serve como regra do jogo para qualquer tipo de procedimento. Mas o que eu acho que é mais importante de lembrar é o seguinte, não dá de novo aqui para pessoalizar. É evidente que a situação do ex-presidente Lula é uma situação grave, porque a prisão dele, que já está mais do que evidente que é uma prisão política, impediu inclusive que ele concorresse no pleito eleitoral de 2018. Então isso é muito grave. Agora, nós não estamos falando aqui do vício simplesmente no processo do ex-presidente Lula. Existem várias pessoas que estão presas em razão de processos que foram deflagrados por essa operação. E todas essas pessoas estão presas em razão de processos que possuem vício de origem gravíssimo. Quer dizer... Então a sugestão, é que solte todos os corruptos, é isso? Já tem vários soltos. É só ler o livro do Juremir, dos corruptos de estimação, que a gente vai descobrir. Todos os empreiteiros. Tem vários soltos por aí. Os empreiteiros, como é que chama? O problema da corrupção é um problema muito grave, realmente, mas é um problema que é visceral numa sociedade como a nossa, não pode ser tratado dessa forma. Eu vou passar a palavra, doutor. Estão dando a esses diálogos que não tem a menor gravidade, a menor importância, estão dando um caráter criminoso ao diálogo entre o Dallagnol e o Moro. Quer dizer, nessa orquestração, a criar aqui a figura que quem são os grandes criminosos são os dois, o Dallagnol e o Moro, num diálogo absolutamente normal, privado, entre pessoas que estão ali nas atividades, né? Quer dizer, se fosse um diálogo oficial, se fosse alguma coisa, a gente já está aqui cruzal, mas não é um diálogo, foi feito, obtido ilicitamente, é um ato criminoso, quer dizer, ele realmente entra violou as comunicações, fez violou a lei, o marco civil da internet, prova de violação. E, portanto, agora ele aprova para tirar todos os corruptos da cadeia, porque o senhor Moro conversou com o Dallagnol privadamente sobre assuntos que não tem nada a ver com a culpa ou não culpa, declarando a culpa ou inocência de ninguém.
Doutor Modesto Carvalhosa. Então, esse objetivo, doutor Modesto, esse é o objetivo claro desse pessoal que está querendo combater o Moro, é soltar todos os corruptos. É que a gente precisa discutir isso num outro momento, sobre o que é corrupção e de que corrupção nós estamos falando, né? Esse assunto é bem... Doutor Modesto, eu vou passar a palavra ao doutor Carrion, só queria destacar o seguinte: o jornal O Estado de São Paulo, em editorial, pediu afastamento de Sérgio Moro, demissão de Sérgio Moro e afastamento de Dallagnol. E a Ordem dos Advogados do Brasil também. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Gene, é completamente presidida pelo petista declarado. Quer dizer, ao pedir isso, exatamente a finalidade é o desmonte totalmente, não só da Operação Lava Jato, mas o desmonte completo desse projeto de combate ao crime organizado, porque todos eles estão querendo que continue o crime organizado. No Brasil, o Moro entrou como ministro. No primeiro mês já pediu a urgência desse projeto. Não, o Congresso não dá bola nenhuma. Nós estamos no 6º mês. E os crimes no Brasil, a criminalidade no Brasil, a insegurança no Brasil continua a mesma. Quer dizer, com o terceiro país de mais violência do mundo. Agora, o que acontece? Realmente é toda uma orquestração para não só tirar o Moro, como para acabar com o projeto dele de combater o crime organizado e como também para acabar com a Lava Jato. É uma festa da corrupção, é uma festa dos corruptos, dos criminosos, que as pessoas, por inocência ou não, estão apoiando, porque é um absurdo isso, tá certo? Eles estão querendo que o Brasil volte a ser o que é hoje a Itália, um país mais desmoralizado da Europa, é a Itália, pela corrupção que voltou lá inteiramente por nulidades e processos, por matéria boba, de formal. Muito bem, vou passar a palavra ao doutor Eduardo Carrion. Doutor Modesto Carvalhosa, uma satisfação ouvi-lo. Uma satisfação ouvi-lo. Igualmente. Temos aqui um belo dia de outono ensolarado. O senhor gostaria de estar aqui visitando a nossa cidade. É sempre convidado para vir comer um churrasco aqui em Porto Alegre. Bem, aí seria o máximo. Seria o máximo. Aí teríamos a sua presença aqui no estúdio Cristal da Rádio Guaíba. A sua trajetória é uma trajetória respeitável. E temos algumas convergências importantes. O combate à impunidade e à corrupção. Não creio que este episódio que estamos vivenciando hoje, ele encerre, né, essa jornada na responsabilização, em grande parte, dos nossos políticos que cometem irregularidades hoje, no passado e talvez até continuem a cometer no futuro. Então precisamos republicanizar o país e o nosso sistema político. Agora, é salutar e até podemos ter eventualmente divergências aqui e acolá. Eu compreendo o seu entendimento em relação a esse vazamento de informações. Eu até tive a oportunidade de me manifestar aqui, independentemente da regularidade ou não da fonte obtida, há uma situação que foi posta, né? Hoje, a nossa presença, essas relações entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, que levanta algumas dúvidas, né? Agora, eu acho que o importante é, mesmo por vezes tendo nuances na percepção da realidade, né, ou dos fatos ocorridos, que nós continuemos, né, essa perspectiva aí de democratizar cada vez mais a nossa democracia, de não transigirmos com as irregularidades e de fortalecer aquelas instituições de responsabilização, de averiguação, no caso a Polícia Federal, de responsabilização o Ministério Público, de julgamento o Poder Judiciário. Nesse sentido, eu vejo positivamente até a conjuntura brasileira. Eu acho que, comparativamente ao passado, né, nós avançamos seguramente
na institucionalização da democracia. Agora, temos que prosseguir isto, muitas vezes com olhares diferentes e divergentes, mas dentro deste rumo, né? Não podemos soterrar ou afastar, né, as averiguações que foram iniciadas já há alguns anos, né? Mas há por vezes percalços, né? Passos mal feitos que devem ser trazidos à tona. Mas eu não vou entrar nos detalhes, né, de eventuais percepções diferentes ou de pequenas divergências, mas quero cumprimentá-lo pela sua trajetória, pelo seu empenho e pela sua força de espírito, né, que todos nós temos que respeitar e até ter como referencial. Muito obrigado, professor. Eu fico muito grato, professor Eduardo, pelas suas palavras. Eu quero apenas lembrar que nessa questão dos percalços, esses diálogos que foram hackeados criminosamente, eles não demonstram quebra nenhuma de imparcialidade. As conversas dizem respeito apenas a questões processuais e de procedimentos de maneira informal quanto ao trâmite dos processos. Doutor Carvalhosa, com referência à culpa. Me permita só destacar o seguinte: alguns dos diálogos dizem o seguinte, os procuradores conversam e dizem assim, em suma, não podemos deixar o PT voltar ao poder. Sim. É adequado? Está no diálogo aí, está discutindo isso aí, não? Isso está nos diálogos. Sim. Não, nesse diálogo está dito isso aí também, não? O quê? Desses que foram hackeados criminosamente? Essa declaração lá? Mas o juiz Sérgio Moro disse, e acabamos de reproduzir aqui, que não interessa a forma como se obtém os dados, interessa o conteúdo. Sérgio Moro disse isso. Ele falou como cidadão. Eu, por exemplo, lido com desembargadores, ministros e não do Supremo, claro, ministros e juízes que têm opiniões políticas muito claras. Quer dizer, o fato de um ministro, de um juiz ser juiz, não quer dizer que ele não seja cidadão e possa ter a sua opinião pessoal como cidadão. Todo cidadão do Brasil que não queria corrupção quer que não volte ao poder, o PT. Portanto, ele declarou uma declaração de cidadão. Tem nada a ver com os votos que ele dá. Ele realmente, os votos dele são fundamentados. São fundamentados que foram confirmados pelas instâncias superiores. O ministro Marco Aurélio Melo, o ministro Marco Aurélio Melo do STF disse aqui ontem que as conversas são inadequadas e que Sérgio Moro se tornou suspeito e que isso comprometerá a sua vontade de ir para o STF. Bom, o Marco Aurélio de Melo é uma pessoa que eu não tenho o menor respeito moral nem intelectual por ele. Eu acho que é uma pessoa que tem agido na condução da sua função como ministro de uma maneira errática, absolutamente imprevisível e que não vê os interesses da sociedade brasileira. Ele vê o seu próprio espelho e não olha absolutamente o interesse. Ele quer falar coisas que realmente sejam repetidas na imprensa. Eu não reputo as palavras do ministro Marco Aurélio como palavras que devem ser levadas em consideração. Falo isso como cidadão e claramente. Se fosse ele um ministro Barroso, uma Carmen Lúcia, daí eu poderia realmente respeitar. E vários outros ministros do Supremo que são muito respeitáveis também. Mas aí eu não levo em consideração o que ele fala. Se você pegar o elenco, o que o Marco Aurélio já falou de bobagem, o que já falou de absurdos, tá certo? O que já cantou o seu próprio voto e pré-determinou seu próprio voto em sessões que ele era relator, isso nós vamos chegar aqui a uma semana de relatos. A palavra do Marco Aurélio, a mim absolutamente não tem nenhuma veracidade no plano moral e no plano da análise objetiva dos fatos. Outro jurista importante, Dr. Miguel Reale Júnior, disse que acabou a ideia de imparcialidade de Sérgio Moro e que ele deixou de ser mito. Isso é a opinião dele. O doutor Miguel Reale Júnior é uma pessoa muito respeitável. Mas é a opinião dele, ele pode ganhar. Numa democracia tem essa opinião. A minha opinião é inteiramente contrária a isso. A gente acabou. Ele
deve ter raiva do Sérgio Moro, não sei porquê, mas na realidade eu não vejo objetividade nenhuma nessa análise dele. É uma análise de impressão, acabou. Ele quer o quê? Que vote todos os corruptos do país a realmente operar o Estado brasileiro? Não sei qual é a razão, o contexto dessa declaração do professor Miguel Reale Júnior. Muito bem, doutor Modesto Carvalhosa, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Eu agradeço aí, peço à doutora Valdete que me perdoe pela minha veemência, e agradeço as palavras do doutor Eduardo Carvilhão, professor, e aí a Thaline também, e todos que estão aí, gente. Nenhum problema, foi um prazer o diálogo. Tá muito bem. Boa tarde, doutor Modesto. Muito bem, obrigado. Obrigado. Estamos chegando ao final. Fizemos aqui um recorrido de posições, opiniões, diferentes pessoas falando e estamos tentando contribuir para entender o que está acontecendo. Muito obrigado à doutora Valdete Souto Severo e ao professor Eduardo Carrion. Final de programa. Eu que agradeço mais essa oportunidade e veja como a gente tem muito para discutir ainda, né? Porque é impressionante que nem os fatos às vezes convencem. Exatamente. Muito bem. Final do programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui, num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos, a Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas, Sindibancários, diga não à reforma da Previdência e Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois Guaíba News com Samantha Clay e Gutierre Sanches. Até amanhã. Esfera Pública. Guaíba Notícias. 3h em Porto Alegre, 26 graus. A Anvisa aprovou nesta tarde 2 propostas preliminares que podem liberar o cultivo de maconha no Brasil para fins medicinais e científicos, além da produção de medicamentos com base em derivados da substância. Conforme a agência, as propostas devem ser publicadas no Diário Oficial da União e submetidas a